Fala rapaziada, beleza? Eu sou o Chita Operador, sejam todos bem-vindos. Eu tô gravando esse vídeo aqui a pedido de um inscrito nosso aqui do canal, o Matheus Santos, que perguntou para mim se eu poderia fazer um vídeo aqui explicando as diferenças entre as retroescavadeiras Caterpillar desde lá do passado até atualmente, né? E contando sobre um pouco de cada modelo. Então, bem, pessoal, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo. Espero que sintam à vontade aí. Vai ser um vídeo bem feito nas coxas mesmo, sem nada de edição. Eu achei um conteúdo interessante aqui para gravar, porém a informação é o mais importante, beleza? E bem, pessoal, eu baixei algumas fotos aqui da internet para poder mostrar para vocês aqui um pouquinho aí da diferença entre uma e outra, tá bom? E ele também me perguntou qual desses modelos que eu vou falar aqui eu recomendaria ele ter. Se eu fosse comprar uma, qual que eu teria, né? Entre antigas, né? Usadas ou nova, tá bom? E bem, fiquem comigo aí, se inscreve no nosso canal, nos acompanhem. Tô começando agora, então bora lá. Pessoal, retroescavadeira, a gente sabe que é um equipamento bem antigo já. Um equipamento que surgiu lá no começo dos anos 1900 e bolinha, né? Por assim dizer. E o equipamento em si foi inventado pela JCB ou JCB, como preferir. Porém, era um trator agrícola que tinha como implemento os oponentes da frente e traseiros, certo? Mas quem colocou em linha de produção mesmo, que teve essa sacada de colocar em linha de produção, foi a Case. Então a Case foi a primeira a criar já o equipamento retroescavadeira, o equipamento feito já com esses implementos acoplados aqui, certo? Então a Case foi a primeira a entrar no mercado já fabricando o equipamento chamado retroescavadeira, que lá fora eles dizem backhoes, né? Backhoes, que traduzindo é enxada invertida, alguma coisa assim, que aqui no Brasil veio a chamar de retroescavadeira. Retro por causa da posição aqui do braço que você escavava no sentido do operador, né? Então por isso que usava esse nome de retroescavadeira. A escavadeira hidráulica que a gente conhece aqui como escavadeira hidráulica, antigamente era também chamada de retroescavadeira por causa da posição aqui, ó, da lança, do componente da lança, do braço, que era no sentido do operador. O contrário das outras escavadeiras a cabo, por exemplo, que era a caçamba, o braço virado e a tendência era escavar para frente e não para trás. Mas com o passar do tempo os nomes foram mudando e enfim, só isso aí já vai dar um vídeo, eu vou deixar para uma outra oportunidade, beleza? E bem pessoal, a Caterpillar em si, para quem é do ramo sabe que é uma marca muito respeitada, né? Uma marca aí que lidera o mercado mundial aí de máquinas pesadas, até mesmo no segmento de retroescavadeira aí, ela é considerada a top 1, a queridinha aí, tanto das empresas como dos operadores, né? Mas quando ela começou a entrar nesse mercado de retroescavadeira, já era meio que considerado tarde em comparação às marcas que estavam no topo ali liderando, como foi o caso, por exemplo, da Ford nos Estados Unidos, que mais tarde virou a New Holland, né? A própria JCB, que na Europa, nossa, reinava e reina até hoje, né? E a Case, que já era líder aí, top 1 por muitos e muitos anos aí. Para quem é brasileiro aqui, que está assistindo o meu vídeo, sabe que aqui também só dava Case na década de 70, 80. E bem, pessoal, a história da Caterpillar era mais focado o quê? Naquilo que ela estava liderando, que era o caso de Moto Scraper, né? Que era o caso da própria escavadeira hidráulica, que ela inclusive brigava de frente com a japonesa Komatsu aí, outra grande empresa aí que bate de frente, né? Uma marca muito boa. E outras, como era o caso da International, a Bill Cyrus 80, a Dresser, enfim. E o que acontece? A Caterpillar, lá na década de 60, ela já até pensou sobre uma possível entrada aí nesse mercado de retroescavadeira. Só que como a Case já estava liderando, a JCB, a Ford já estavam vendendo bastante, ela decidiu não fuçar muito, não investir muito naquilo que ela já estava liderando, enquanto essas outras marcas já estavam muito fortes no segmento. Então ela meio que deixou de lado, por assim dizer, né?
Só que mais tarde, no final da década de 70, início da década de 80, a infraestrutura deixou de ser aquela grande massa de produção que demandava essas máquinas gigantes para algo mais complexo, como por exemplo, os espaços começaram a ficar menores, mais estreitos, né? Ruas ficavam mais estreitas, grandes prédios, grandes casas, ou seja, isso acabava deixando essas máquinas grandes mais obsoletas dentro da cidade e a necessidade era de máquinas menores a serem fabricadas, ou melhor assim dizendo, a serem adquiridas, certo? Então a Caterpillar tendo essa sacada aí, vendo que a Case estava liderando, ela viu que tinha um espaço para ela entrar também, já que o mercado demandava. Então o que ela fez? Ela falou assim, vamos lançar então uma retroescavadeira para testar o mercado, para ver como que iria se comportar, se daria certo. E se não desse, tudo bem. Continuaria mantendo naquilo que ela bem sabe, né? Que era o caso da esteira, motonniveladora, enfim. O que segue aí no reino até hoje. Foi aí que em 1985 a Caterpillar lançou o seu primeiro modelo de retroescavadeira, a 416, ou melhor dizendo, 416 série A, né? A primeira. E você olhando para ela, o que te lembra? A Case, né? O mesmo corpo da 580D que eu mostrei para vocês aqui em cima. Cadê a imagem dela aqui, ó? Ou seja, olha a semelhança que você tá vendo, né? E a 580D, rapaziada, ou melhor dizendo, a 416A, ela, como era um teste, era digamos que um protótipo, a Caterpillar não queria acabar investindo muito num programa de fabricação de um novo modelo. Ela queria pegar o que já era existente, fabricar ali, inspirado no que estava sendo considerado líder, né? O modelo Case, com algumas modificações, que era o caso do que? Do cilindro single tilt, que é esse cilindro único aqui, que inclusive ela trouxe inspirada da John Deere, que já usava isso nos modelos de retro deles, entendeu? E claro, né, o braço do retro, né, utilizando ali o mesmo tamanho, o mesmo desenho da Case, com algumas pequenas mudanças ali no contorno, certo? Mas a cabine, vocês podem ver que era praticamente a mesma, né? Todo o compartimento aqui de chassi, eixo, até o tanque mesmo, era inspirado no modelo da Case, tá? Outra coisa também que a Caterpillar trouxe como inovador foi o sistema padrão ISO da escavadeira, que era usava na escavadeira, ou seja, os comandos idênticos da escavadeira, sendo a Caterpillar a primeira marca do mundo a trazer esse sistema de duas alavancas no padrão ISO da escavadeira. Então, como vocês podem ver aqui, ó, o modelo usava aqui o single tilt, tá vendo? Ele tinha um eixo aqui na frente reforçado e aquele braço, né, parecido aqui com o braço da que a Case usava, certo? Enfim, uma outra coisa também que a Caterpillar trouxe como novidade nesse modelo de retro foram as duas alavancas, tá? A gente está falando de uma retro ali na metade da década de 80. Então, duas alavancas numa retroescavadeira era algo considerado bem inovador, né? Então, como você pode ver, ela trouxe aqui o sistema de duas alavancas. O curso era um pouco comprido, mas enfim. E era modelo que já veio com motor Perkins turbo, o mesmo motor que era utilizado nas retroescavadeiras Massey Ferguson na época, porque a Case já utilizava o motor Cummins, né? Então, como a Case utilizava o Cummins, a Caterpillar decidiu apostar ali no motor Perkins, simpatizando ali o modelo como o que mais tarde viria a ser nomeado como 3204, certo? Só que aí, pessoal, tinha um problema. Esse modelo ele acabava sofrendo muito com os períodos de neve. Claro, nos Estados Unidos todo mundo sabe que lá neva bastante. E nos locais onde mais eram frios, como Nova York, enfim, entre outros, esses modelos sofriam muito para pegar de manhã, para funcionar na partida frio, como por exemplo, eu não digo coisa de você estacionar a máquina num dia e funcionar ela no outro,
Mas, por exemplo, ela ficava coisa de 3, 4 dias parado e você ia funcionar, aí já não pegava e tinha que pré-aquecer o motor e era um procedimento muito complicado, às vezes dava entrada de ar, coisa típico de Perkins naquela época, e isso dava muito problema. E também a transmissão dela demorava para funcionar, ou seja, tinha que esperar esquentar para poder funcionar. Ou seja, era complicado, você dava na partida, já sofria, né, para funcionar o motor, e além disso você engrenava o equipamento, né, a transmissão fria, e o equipamento não andava. Ou seja, tinha que esperar esquentar todo o fluxo ali de óleo começar a rodar para poder a máquina entrar em atividade. Ou seja, isso era muito ruim, ao contrário ali do que também tinha de bom, que era o comando padrão ISO e 2 alavancas. A Caterpillar ficava ainda para trás com esses problemas. Porém, fica aqui uma bandeira branca, né? Era o primeiro modelo da Caterpillar. Se você for pegar o primeiro modelo da Case lá atrás, da JCB, com certeza muita coisa também eles tiveram que modificar, certo? E aí, pessoal, foi quando chegou o grande pulo do gato, ali em 1987, quando a Caterpillar, ainda com a 416A, corrigiu um pouco esse problema, pelo menos da transmissão, sendo que o motor que ela usava ainda era o mesmo Perkins que sofreu o mesmo problema na partida frio. Mas na transmissão ela já havia resolvido. E também os sistemas de alavancas aqui ficaram um pouquinho mais inclinadas, facilitando ali o conforto do operador, tá? Só que ainda assim, os operadores e as empresas reclamavam sobre o caso desses dois cilindros aqui pareados, né, no sentido lateral da lança, ou seja, tornando a visão cada vez mais complicada durante uma escavação de vala, por exemplo. Isso era uma coisa que não era só a Caterpillar que sofria essa reclamação, era a Case também, porque ela usava esse sistema, que inclusive foi corrigido no modelo 580K, que já recebia ali o braço de um único cilindro com ferro fundido. Então a Caterpillar não teve jeito, teve que corrigir e eles correram atrás de inovar e trazer ali o espírito Caterpillar quando o assunto é retroescavadeira. Foi ali que em 1991 eles trouxeram a série B, a 416B. A mesma retro, só que com o braço curvo, certo? Com esse ângulo de ataque aqui na lança. Já um ferro bem mais reforçado, estrutura bem reforçada, robusta e um cilindro só, sem ocupar as laterais, permitindo ali que o operador tivesse uma melhor visão durante a escavação. A Caterpillar foi a primeira de todas no mundo a trazer esse sistema curvo aqui no braço, tá? Claro que tinha a Ford, mas a Ford não tinha esse ângulo que imita exatamente a escavadeira, tá? E por ser a primeira, isso já conquistou muito o coração ali dos operadores e das empresas que começaram a adquirir cada vez mais retroescavadeiras de marca Caterpillar. Também na série B, ela corrigiu o famoso problema do motor Perkins ali, ainda utilizando o mesmo motor, já com o nome 3204, certo? Um motor que já veio ali com um sistema de aquecedor. Eu não sei se era mecânico ou elétrico, agora me pegou nessa situação. Mas ele já tinha aquela questão de não secar completamente ali o bloco do motor, permitindo com que a umidade não atrapalhasse o processo da queima, que era o que acontecia com o antigo motor. Sendo assim, mesmo se você passasse uma semana, duas, até mais, com o motor desligado no inverno, claro, você insistia um pouquinho mais, porém ele pegava e só alegria. Mas ainda assim, a série B era a mesma retro, continuava utilizando aquela caçamba pequenininha, inspirada na Case, os mesmos sistemas de ferro aqui do single tilt, o mesmo H, com um pequeno reforço aqui na lateral, né? Mas a grande mudança mesmo foi no braço aqui, com esse ângulo de ataque, tá bom? E uma outra coisa também que esse modelo antigo Caterpillar tinha era o standard rule com o braço fixo para fora, tá? Enquanto o braço que descia ficava pelo lado de dentro. Isso começou a ser um motivo de reclamação
por conta de que quando você trabalhasse dentro de lama, neve, como era o caso deles, ou brejo, como era o caso aqui no Brasil, o que que acontece? Você enterrava esse braço dentro da lama e ele sujava o braço, né, porque está enterrado na lama, e quando você recolhia para dentro, certo? Você contaminava aqui toda a estrutura interna do braço aqui, e isso gerava muito problema, dava muito trabalho para dar manutenção, e isso começou a virar motivo de reclamação já nesse modelo aqui série B e nos modelos da Case e outras marcas que ainda usavam esse sistema, entendeu? Tem marcas que usam esse sistema até hoje, não sei porquê, mas já era motivo de reclamação. Outra coisa também foram as sapatas dos estabilizadores, que já veio com esse sistema aqui que é para asfalto e também para trabalhar no terreno, né? Que você inverte a posição. Foi uma coisa inovadora na série B. E a série B da reta escavadeira Caterpillar também foi a primeira a ser fabricada nacionalmente aqui no Brasil, pessoal. Pois é, um equipamento aí que foi o primeiro da Caterpillar a estrear no Brasil. Eu mesmo já vi desse modelo bem pouquíssimos mesmo, bem raro de achar. Eu acredito que nem deve ter mais porque foram bem poucos fabricados. Ainda assim, aqui no Brasil era uma época em que a Case estava liderando no mercado, né? Uma outra coisa também foi que esse modelo chegou para concorrer diretamente com a 580L da Case, que viria a entrar no mercado ali mais tarde, ali em 1994, 5 no mercado mundial. Mas até então, esse era o concorrente direto da 580K, que aqui no Brasil nunca chegou a ser fabricado, né? Então, pessoal, olha só que máquina bonita já ficou, já deu uma outra cara e já deixou o espírito Caterpillar fluir em cima da reta escavadeira, né? Olha só o reforço que era toda essa estrutura aqui do material, entendeu? E na versão cabine aberta, olha só como ficou ali o conforto do operador, a visão, entendeu? As alavancas, entendeu? E na parte interna mesmo, eu peguei uma foto aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês mais ou menos como é que era aqui, ó. Entendeu? Já era uma outra coisa. Isso é a 416A, tá, pessoal? Mas o interior, tanto da A quanto da B, era a mesma coisa. Então, um lado ficava toda a estrutura aqui do painel, enquanto na case ainda era na frente, tá? As duas alavancas aqui atrás, e tinha um sistema aqui que você apoiava o pé, ou quando não era um pedal para um possível adaptador de rompedor hidráulico, enfim. O operador tinha já uma melhor mobilidade. Aqui, como você pode ver, essa aqui é da B, o interior da B. Olha só como já era bem inovador para a época, tá vendo? E o câmbio, ele ficava aqui no centro. Era aquele cambinho que ficava aqui no centro da máquina, tá vendo? Era um cambinho que ele também dava muito problema inicialmente. Não sei se porque era um câmbio que eles falavam que era um câmbio que tinha um módulo folgado, era um câmbio folgado, cheio de folga. E às vezes você ia colocar a marcha e a marcha mesmo, por exemplo, você ia engatar a segunda e ela entrava a quarta. Acontecia muito isso. Eu já vi muito vídeo do pessoal lá da gringa, né? Gravando, falando sobre esse câmbio, que ele tinha muito esse problema de folga, entendeu? E era uma coisa que acontecia com a 580H aqui no Brasil, com aquele cambinho T9, que era um câmbio que escapava a marcha, era um câmbio muito ruim. Depois que você começava a mexer, ficava pior ainda, né? Mas ainda assim, continuou sendo um baita de um maquinão, né? E aí, pessoal, em 1996, aí a Caterpillar de fato trouxe ali a grande sacada da reta escavadeira, que foi a série C, onde aí já veio completamente 100% Caterpillar, né? Modificando aqui o paralama, certo? A cabine já veio redesenhada, com uma estrutura mais suave, mais leve, entendeu? O capô da máquina também passou a vir mais arredondado, redesenhado, certo? E o motor passou a ser o 354, se eu não me engano, que já era um motor turbo, intercooler, um motor mais econômico, mais potente, entendeu? De melhor vazão hidráulica também, porém ainda centro aberto, tá, pessoal? A Caterpillar até então usava ainda o sistema de válvula comando centro aberto e fluxo de óleo contínuo e não variável, tá? Só que aí ela já trouxe já um H mais reforçado,
Tá vendo? A estrutura do H mais reforçado. O sistema do single tilt aqui também já trouxe mais reforçado. Entendeu? A caçamba dela também, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. A caçamba dianteira dela também veio com uma estrutura mais reforçada, né? E o braço traseiro, o mesmo que veio na série B, ela trouxe na série C. Ou seja, uma série C foi mais uma transformada estética na máquina do que resolução de problemas crônicos, né, por assim dizer. Ah, e outra coisa também, a série C modificou o câmbio, aquele câmbio ruim que ela tinha, com folga e vários problemas, e passou a ser aquele câmbio seco, né, o tradicional câmbio seco, pequenininho, a se posicionar aqui na lateral da máquina, tá bom? E olha só como ficou uma baita máquina linda, tá? Então, se você estiver vendo aí uma obra e aparecer uma máquina Caterpillar que tem esse formato aqui, ó, do paralama nesse sentido, se for cabinada, tem esse desenho da cabine aqui bem arredondadinho, esse sistema curvo do braço aqui, ó, certo? E o capô arredondado, você tá vendo uma série C. Agora, se você por acaso estiver numa obra, o que é mais raro de acontecer, e você vê uma máquina que a frente dela é quadradona aqui, porém ela tem o braço curvo e o paralama dela é reto, você está vendo já uma série B. E se você estiver vendo a mesma máquina quadrada com as mesmas características, porém com esse tipo de lança aqui, ó, reto, você está vendo uma série A. O que é bem raro, mas vai que acontece, né? E é isso aí, rapaziada. Na série B, eles trouxeram também esse sistema meio que... Eu não sei dizer, é sistema pareado, de que tem esses dois cilindros aqui, que também foi uma forma que eles encontraram para concorrer já com o modelo 580L, que entrou no mercado para bater de frente, né? E isso daqui também foi uma coisa muito discutida, porque aumentou os pontos de graxa, aumentou a manutenção e também dificultou mais a visão do operador aqui na frente. Então foi uma coisa muito discutida na época. Porém, nada que incomodasse, assim, deixasse de ser esse baita maquinão que estava sendo, né? Olha só os pneus já que vinham na máquina. O desenho de pneu já era um pneu que, inclusive, esses pneus são usados até nos dias de hoje. Esses pneus autolimpantes, né? Que tem esse design arredondado aqui, que para mim é o melhor pneu que tem para se usar, tanto em reta escavadeira, carregadeira, qualquer uma, né? E a caçamba fixa também passou a ser uma caçamba maior, que inclusive é a mesma caçamba com o mesmo desenho e capacidade das caçambas que são usadas na reta escavadeira Caterpillar de hoje, entendeu? Sistema de contrapeso frontal também veio reforçado, tendo agora 3 camadas. Eu não lembro agora o peso que eram usados na série C, né? Mas enfim, muita coisa mudou, rapaziada, muita coisa mudou mesmo. Assim, né? Se você comparar esse modelo com o primeiro, entendeu? Ou seja, aqui vocês começam a entender que a Caterpillar já estava virando o jogo, né? O que ela começou meio com o pé atrás ali, aqui na série C, ela já estava bem segura, ela já tinha se encontrado e ela chegou no momento certo, na hora certa, porque a infraestrutura das cidades de fato demandavam retroescavadeiras a todo vapor, né? Ou seja, foi um prato cheio aí para nossa querida Cat, né? Olha só que máquina linda, cara. E aí, em 2001, tá? A Caterpillar deu uma modificada e trouxe algo inovador aí, o que muita gente passou já a considerar essa marca a líder de mercado e também a melhor do mercado na reta escavadeira, que foi a série D, esse modelo aqui que vocês estão vendo, que esteticamente veio a mesma máquina com pequenas mudanças, como por exemplo o capô aqui também foi redesenhado, a pintura agora passou a vir só aqui na frente e aqui atrás continuou amarelo, veio com sistema de proteção aqui na frente também, caso acontecesse de você bater no caminhão, essas borrachas protegiam, né? Sistemas de contrapeso passaram a ser redesenhados também, mas a grande mudança que veio na série D mesmo, aí já foi o sistema hidráulico centro fechado e também o fluxo de bomba, a bomba de fluxo variável, ou seja, passou a se tornar, a partir da série D,
a Caterpillar que a gente conhece hoje, né? A máquina que tem mais precisão, mais velocidade, mais agilidade em baixa rotação, entendeu? Já prometendo ali economia, versatilidade, robustez, entendeu? Coisa que outras marcas, muitas das marcas até hoje não tem, e a Caterpillar tem, tá? E ela foi a primeira a trazer esse segmento aí, após a John Deere, que já tinha também no mercado o sistema centro fechado, né? E coisa que a John Deere não tem aqui é opcional, lá fora já é padrão, né? Enfim. E a série D, rapaziada, já veio praticamente para bater o martelo, veio para concorrer diretamente com o modelo 580L série 2 e série 3, que mais tarde viraria a ser a 580M da Case, e a Caterpillar já estava liderando aí no segmento, né? Só que ainda assim não era qualquer um que tinha, era uma máquina muito cara, tecnologia muito inovadora. E o interior dela, cara, nem te falo, olha só que coisa mais linda, tá? Esse aqui é o interior da série C, mas era o mesmo da série D, não muda praticamente nada. Aqui vocês podem ver que o câmbio dela já veio aqui pro cantinho, ó. Já passou a ser aquele câmbio seco, tradicional que a gente conhece hoje, o famoso Power Shuttle, tá? O painelzinho dela aqui do lado, ó, olha como já era bem estruturado, tá vendo? As duas alavancas aqui no fundo, estofado, entendeu? Inclusive, a série D também, pessoal, trouxe uma novidade aí, que foi o caso do... Como é que eu posso chamar? Caramba, tava lembrando aqui agora, fugiu da mente, cara. Que foi o caso do que, meu Deus? Caramba, agora me fugiu. É tanta coisa pra falar que até foge, né? Enfim, depois eu lembro. Então, pessoal, a série D, ela veio para evoluir, entendeu? Ah, sim, agora eu lembrei, foi o caso da transmissão Power Shift, que não tinha em nenhuma outra, passou a vir aqui no modelo 416 série D. Passou a vir o sistema Power Shift aí, eliminando esse câmbio aqui e tornando as passagens de marcha aqui na alavanca de transmissão, Power Shift, né? E veio como opcional. Outra coisa também, a série D trouxe o modelo 420, que era como se fosse um modelo super, né, das retroescavadeiras Case, que tem a 580 Super, né? Enfim. E grandes novidades chegaram até na expansão dos modelos Caterpillar lá no mercado chinês, por exemplo, que foi a venda da marca, a entrada da marca no mercado chinês, porém com os implementos sendo fabricados na China, certo? Por isso que tem essa aparência bem diferenciada aqui. E a Caterpillar, a partir desse momento aí da série D, passou a investir nesse mercado chinês aí e segue assim até hoje, para poder manter ali o respeito pela marca, né? E bem, pessoal, a série D não muda praticamente nada da série C. Se você vê uma retro que tem metade da tampa praticamente pintada de amarelo e a outra de preto, você está vendo uma série D. Se você vê todo o capô pintado de preto, você está vendo uma série C. É a única forma que eu encontrei de te ajudar aí a diferenciar, certo? Mas a grande diferença mesmo, pessoal, chegou ali em 2006, quando a Caterpillar trouxe a série E, que para mim foi um grande espetáculo. Foi uma máquina que aí já ficou bem conhecida aqui no Brasil. Uma máquina que eu já trabalhei com ela também. Uma máquina que já veio com tecnologia de ponta e com grandes mudanças, tanto de estética quanto mecânica, por assim dizer, né? Uma máquina que veio bem mais potente, bem mais robusta e também prometendo ali entregar o que tinha de melhor no mercado de retroescavadeira, né? Foi o caso da série E. Olha só que máquina linda, cara. Tendo toda a estrutura redesenhada, o retro completamente redesenhado, estrutura mais reforçada, tá vendo?
Lembra daquele sistema que eu falei do Standard, que o braço fixo ficava para o lado de fora? Aqui não, aqui já mudou. O braço fixo fica para o lado de dentro e a parte que desce fica na parte externa, fazendo com que, se você enterrar na lama alguma coisa, sujar, a parte suja fica para fora, não contaminando o braço aqui na parte interna do Standard, entendeu? Isso foi corrigido a partir da série E. Outra coisa que mudou também foi o desenho da cabine, bem mais arredondado, bem mais espaçoso, maior, prometendo ali melhor flexibilidade do operador. Modificou também aqui o paralama da máquina, o tanque ficou maior, aumentou a capacidade. Paralama dianteiro passou a vir como opcional também na frente. O H foi redesenhado, entendeu? O capô do motor, o motor também foi modificado, se eu não me engano passou a ser o 5034, alguma coisa assim. Ou era o C4. Agora me fugiu aqui, né? Que é o motor já bem mais potente, bem mais robusto, entendeu? Transmissão também bem mais reforçada. Um baita maquinão, cara. Entendeu? E olha só que coisa mais linda do mundo. A série E ficou muito popular no mundo inteiro, principalmente aqui nas Américas, né? América Latina, América do Norte, aqui no Brasil mesmo. Vendeu pra caramba e deu tão certo que até hoje você vê máquina dessa reformada, com orímetro zerado, rodando, pegando muita obra aí, como se tivesse saído zero de fábrica. Deu tão certo que desde 2006, quando surgiu o primeiro modelo, ficou em linha de produção ali até 2014 ou 2015, se eu não me engano. Ou seja, preciso dizer mais alguma coisa, né? Modificou também o sistema de estabilizador, né? As sapatas foram modificadas. Agora trazendo esse sistema aqui de você enterrar essa parte no barro e a parte de borracha aqui em cima para o asfalto, né? Melhorando a estrutura, melhor reforço, estabilidade para o equipamento também. Enfim, veio uma máquina completamente diferente, de altíssima estrutura, contrapeso também muito bem estruturado, entende? Uma máquina que você olha para ela, você fala, pô, isso aqui é atual, né? O modelo 420 também veio muito bem estruturado, só que a série E também trouxe mais novidades, como foi a chegada do modelo 430, que já era uma retro maior, também mais reforçada, com o braço do retro dela bem gigante aqui, ou bem comprido, bem pesada, o sistema dela bem robusto, bem reforçado, bem estruturado. E também chegou o modelo maior ainda, que é até hoje considerado a retro mais pesada e maior da Caterpillar, que foi a 450, que já veio já com 13 toneladas ali de peso total, em comparação a 416, que era 7, 8 toneladas, né? E já veio aqui com o braço bem gigante, o que muitos americanos chamam de mini escavadeira já, né? Porque é uma retro que tem praticamente ali todo o parâmetro ali, toda a característica de uma mini escavadeira praticamente. Bem grande, bem parruda, uma estrutura bem enorme mesmo, né? Ou seja, a série E foi um tiro certeiro ali que a Caterpillar deu bem durante o boom econômico mundial também, que surgiu ali de 2004, 2005 e ficou ali até meados de 2009, 2010, quando se trata de infraestrutura. Então, esses modelos aqui foram construídos por causa da demanda e atenderam muito bem, certo? Olha só que coisa mais linda, que gigante essa retro, cara. Coisa mais fantástica que existe, né? E bem, pessoal, em 2015, a Caterpillar decidiu pisar na bola, por assim dizer, né? Eles trouxeram ali a série F, já com um novo motor, né? O motor Perkins de novo, que fala Perkins, né? Mas é o motor CAT, porque a Caterpillar adquiriu a Perkins em 97. Só que esse motor, ele já era mais pro lado da Perkins do que da Caterpillar, para poder meio que trazer ali um
uma economia melhor, né, reduzir custos, porque a gente já estava entrando em uma era de um extremo avanço tecnológico e também econômico, além do alto da inflação, né? Então, trouxe esse novo motor e por conta disso eles modificaram a bateria da máquina que ficava aqui no cantinho, trazendo ela aqui para frente, tornando mais difícil de você dar a manutenção. Ou seja, ficou uma máquina meio que mesclada, né, com a estrutura aqui da cabine paralama da E, o braço da E, porém com a frente modificada, porque a intenção ali foi modificar o motor, trazer uma nova tecnologia, enfim, até aí tudo bem. Mas essa mudança ali no compartimento de motor foi o que causou ali meio que uma revolta ali entre os operadores, as empresas, porque dificultou muito a manutenção. Para você ter ideia, o capô dela passou a abrir só até a metade, enquanto aqui na frente abria só essa portinha aqui, ó. E aqui na frente, se você quisesse mexer, você tinha que levantar o H da máquina para poder até limpar os radiadores do equipamento. Ou se não, sei lá, dava problema na bateria, se precisava fazer uma chupeta ou trocar, e aí, como é que ia ficar? Você tinha que levantar o H. Então, tipo, o pessoal falou, como assim, Caterpillar? Por que que você fez uma atrocidade dessas, né? Enfim, a reclamação foi tanta que a Caterpillar então bateu o martelo e falou, ó, vamos então criar uma retro completamente feita do zero, resolvendo todos os problemas. E foi o momento em que a Caterpillar começou a frequentar obras, a visitar ali clientes fiéis e perguntar para eles, falou, ó, como que vocês querem que a gente faça aí a nova retro, a nova série de retro? O que vocês querem que a gente corrija? Que inclusive nem as outras marcas têm e a gente pode apresentar para vocês aqui. Então eles fizeram esse estudo e o pessoal foi falando, ó, a gente quer que modifica isso, modifica aquilo. E aí eles lançaram ali, se eu não me engano, em 2017, 18, a série F2, já completamente redesenhada, com estrutura absolutamente nova e com todos os pontos acertados ali, né? Já com um novo desenho, novo design aqui na lança de ataque da máquina, certo? Com estrutura bem mais reforçada, né? Com componentes aqui que pudessem vir com uma melhor manutenção, entendeu? A cabine com estrutura hops-fops também reta, alinhada aqui, promovendo cada vez mais resistência em caso de tombamento ou de objetos caírem em cima. Paralama também foi modificado, tendo essa estrutura aqui feita para auxiliar aí no caso de proteção do operador, caso o pneu estoure ou cause algum problema. O tanque também ele veio melhorado, embora o pessoal também não gostou muito dessa escada, só que isso foi um caso mais específico aqui na América Latina, pessoal, né? O pessoal não gostou muito dessa escada porque batia muito no chão, e aí eles modificaram, voltando, né, atrás com o tanque de plástico utilizado na série F normal. Mas também nada que fosse também um problema muito grande, né? Capacidade de tanque também aumentou, entendeu? Enfim, olha só como ficou uma máquina bem mais linda, cara. A frente dela também foi a mesma da série F, só que agora você abria toda essa parte aqui da frente e não só aquele tantinho ali. A bateria voltou para o cantinho de onde ela nunca deveria ter saído. Enfim, essa F2 veio para de fato modificar no mercado, corrigir os problemas que muitas empresas e operadores enfrentavam e veio para ser a retroescavadeira perfeita, ou pelo menos a mais próxima da perfeição possível. Olha só que máquina espetacular, que coisa mais linda, coisa fantástica, olha só isso aí, que coisa mais linda. E atualmente a Caterpillar deixou de usar agora letras para denominar série, né? Eu não sei se é uma forma de homenagear os primeiros modelos que não usavam letras. E agora as retroescavadeiras Caterpillar que não usam mais letras passam a vir assim, ó. Só os números ou a marca
né, do equipamento. 416, pronto, acabou. E você identifica o modelo pelo ano agora, né? Você olha lá no documento. Aqui eu trabalho é uma 2023 e ela já nem vem mais no documento como F2, ela vem só 416, né? E assim, cara, eu sou prova viva disso, que ficou um equipamento espetacular. É claro, tem coisas assim que pequenas coisas que poderiam ser melhoradas, entendeu? Mas se você for comparar com outras marcas, está disparadamente na frente, né, pessoal? Vocês podem ver aqui, ó, o tanque dela foi modificado, tá vendo? Enfim, ficou um maquinão, cara, né? E, cara, já começa do exterior e também indo, né, pro interior da máquina. Olha só isso, que coisa mais linda do mundo. Se você trabalha com uma CAT dessas aí, comenta aí pra nós aí, tá? Que coisa mais fantástica, né? Agora, o modelo 416 está vindo com joystick também, como opcional. É importante frisar que as Retro Caterpillar agora também estão vindo com sistema Auto Shift, sistema de transmissão automática também, além do Power Shift, que foi a grande novidade lá na 416D, né? Enfim. E só alegria, rapaziada, só alegria. Respondendo agora a pergunta do nosso amigo aí, que perguntou qual que eu teria, começando pela usada. Se fosse pegar uma usada, cara, eu pegaria uma série E, uma 416 ou uma 420 série E, porque é um equipamento que já é bem moderno até para os dias de hoje, já veio com grande parte das correções dos modelos mais antigos, é um equipamento que você ainda acha peça para ele, para dar manutenção, em comparação à série D, que já é uma série mais antiga, que você quase nem vê mais, a série C, então pior ainda, tem peças que você não encontra mais, então assim, acaba sendo até mais caro também por conta disso. Então se eu fosse ter uma usada, eu teria uma série E, entendeu? Mais precisamente ali de 2011 para cá, que foram os modelos mais eletrônicos, mais completos que saíram, e também mais recentes também, né? E se eu fosse ter um modelo mais novo, por assim dizer, eu teria, lógico, que a série nova, né? Por que não? Por que não? Uma máquina no plástico, novinha, entendeu? Tudo que é novo é bom, é maravilhoso, entendeu? E você tem também a garantia, você encontra peça com mais facilidade, você pega serviço também com mais facilidade, né? Então é pau pra toda obra, né, meu querido? Olha só que coisa mais fantástica do mundo, né? Pois é, então esse foi o vídeo, pessoal, explicando para vocês aí as diferenças, tá? Entre as retroescavadeiras Caterpillar. É claro que eu não falei tudo, se fosse para mim falar tudo, tintim por tintim, esse vídeo daria 2, 3 horas ou até mais, tá? Já tá aí em 42 minutos, 43 agora. E é um vídeo que eu resumi aí um pouco de cada modelo, mas tentando responder aí da forma mais clara possível aí, com essas fotos, as diferenças entre as retroescavadeiras Caterpillar desde lá do passado até atualmente, incluindo os modelos chineses aí, que esses eu já não tenho muita informação, mas enfim, né? Existem. E eu vou encerrar então aqui com essa 420 aí especial de 100 anos, agradecendo aí aos inscritos que estão chegando agora, aos que continuam comigo desde lá do começo. Tá meio fraco de vídeo agora, mas eu prometo aí gravar mais vídeos, fazer mais conteúdos para vocês, tá bom? No momento eu tô sem suporte, mas assim que eu conseguir eu venho trazendo aí. E pessoal, desculpa qualquer erro, se eu confundi, me atrapalhei, é muita coisa para falar. Tem momentos que a gente esquece, apaga, mas a gente vai recuperando. Como eu falei, é um vídeo feito nas coxas, sem edição, vai desse jeito mesmo pro ar. E saibam que eu tenho imenso respeito e carinho aí por todas as outras marcas também. Eu trabalho atualmente com uma Caterpillar, ralei muito para chegar nela. E dela, pessoal, é só alegria, né? Você que sai de uma outra marca, vem para uma Caterpillar, pode ter certeza que é só alegria, tá bom? Então um grande abraço, fiquem todos com Deus, acompanhem aí o nosso canal e qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Falou? Até mais e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.